Bom, pessoal, então dando continuidade às nossas reflexões sobre as fases do ciclo de vida dos dados e os fatores que são considerados na nossa interação com este acesso aos dados. Fatores que são importantes para o processo de acesso a dados, mas que são, de alguma forma, transversais às fases. Ou seja, são preocupações, são ações, são elementos que ocorrem em todas as fases do ciclo de vida dos dados. É claro que não há uma igualdade de participação. Esses fatores não participam igualmente de cada uma das fases. Alguns têm uma participação maior em algumas das fases, mas, no geral, todos eles estão presentes em todas as fases. Por isso é que a gente retira eles da questão temporal e os trata como um pilar que sustenta este processo de acesso a dados. Por isso que ele não é considerado, nessa perspectiva que nós estamos colocando, como fases do ciclo de vida, mas sim como fatores, elementos que precisam ser considerados, mas que não fazem parte de um momento específico. Eles estão presentes em todo o processo, em maior ou menor proporção. Nós vamos, nessa nossa atividade de hoje, trabalhar com 3 dos fatores: integração, qualidade e disseminação. Vamos tentar entender, então, o que são esses fatores, o que eles representam neste processo de acesso a dados. E, para isso, a gente relembra este longo trajeto, né, entre a fonte, entre a origem dos dados, o seu processo de obtenção, seu processo de armazenamento, seu processo de disponibilização. Então, as três fases principais, que é a coleta, armazenamento e recuperação, lembrando ainda que existe uma fase de descarte, aquele momento em que eu vou, então, abrir mão do registro daqueles dados. Essas fases, então, compostas e já analisadas na nossa atividade anterior, vão permitir, então, que a gente considere agora esses momentos, ainda que conectados entre si, mas representando, pelo menos, atividades, competências e objetivos específicos a cada um deles. Então, este ciclo, esse conjunto, vai ser sustentado pelos pilares que a gente está chamando, então, de fatores, que hoje nós vamos trabalhar, então, com 3 deles: integridade, qualidade e disseminação. Se a gente voltar àquele frame onde nós colocamos em contraposição, né, coleta, armazenamento, recuperação e descarte em relação aos fatores, a ideia hoje é trabalhar essas 3 linhas, quer dizer, percorrer da coleta ao descarte, integração, qualidade e disseminação. Bom, vamos começar por integração. O que é isso, por que é importante e qual o seu papel nesse processo de acesso a dados? Bom, elementos que, em alguns casos, poderiam ser considerados como secundários, que permitam a integração entre os diversos dados coletados, estão sendo obtidos. Então, aqui a gente já está preocupado, no momento da obtenção de dados, com elementos que não são necessariamente parte daquela necessidade informacional. Então, aqui a gente já começa a perceber o impacto da integração, né? E o que seria, então, essa integração? Vamos começar a refletir, então, essa necessidade de fazer a conexão, de fazer com que os conjuntos de dados, distribuídos por meio de entidades, possam vincular os seus conteúdos. Isso, aparentemente, é simples, mas exige alguns requisitos técnicos, alguns requisitos que permitam a vinculação do que está em uma entidade com o que está em outra. Então, por exemplo, ao registrar os dados de um cliente, eu vou, então, atender a uma necessidade de conhecer o cliente, de saber quais são os dados que o definem.
Vejam, eu disse que o definem. Então, eu vou dizer o nome, o endereço, a idade, características, sexo, características desse meu cliente. Mas, para que eu possa acessar os dados deste cliente de forma unívoca, ou seja, sem dúvida de que eu estou acessando exatamente os dados daquele cliente, eu preciso de informações, eu preciso de dado que o identifique. Então, a grande questão aqui agora é define e identifica. É diferente. Então, o que o identifica me permite que agora eu acesse aos dados daquele cliente e exatamente daquele cliente. O que define, o que classifica, o que qualifica são outros dados que descrevem, né, que estão então relacionados àquele cliente, mas que podem ser acessados agora por esse dado que o identifica. Poderia ser, por exemplo, o número de um documento cujo o cliente é o dono único daquele número. Não há outro cliente com o mesmo número. Então, ele passa a ser um identificador, né? Ele passa a ser uma chave para acessar aquele cliente. Essa chave, então, ela passa a ser uma chave candidata para que possamos acessar aquele cliente. E aí eu posso ter, então, várias, e eu não vou entrar muito nesse detalhe, que é mais tecnológico, de banco de dados, mas para que a gente possa construir a nossa percepção de identificação, a gente precisa perceber essas diferenças. Então, eu tenho uma chave, quer dizer, uma forma de acessar aquele e somente aquele cliente, ou seja, aquela entidade de dados, e essa chave, sendo única, então é algo que só ele tem, ela passa a ser uma chave candidata a ser utilizada como forma de se chegar até ele. Mas eu tenho outras chaves candidatas, eu tenho, por exemplo, outros números de documento, como o RG, número de matrícula em uma instituição, número da carteira de motor. Então, são vários números, são várias identificações que me permitem chegar a ele e somente ele. Então, são chaves que me permitem chegar até ele e que são candidatas a serem utilizadas para que a gente possa chegar até ele. Geralmente, inclusive, é necessário que você escolha uma dessas chaves. Ela vai ser, então, a principal, ela vai ser a chave escolhida para que nós possamos referenciar aquele cliente. Nós chamamos essa chave de chave primária. É uma chave que é escolhida entre as candidatas para que nós possamos acessar aquele e somente aquele cliente, e entre as chaves candidatas, ela foi escolhida como a principal. Então, pode ser, por exemplo, num caso de cliente, o número de cadastro desse cliente na nossa loja, na nossa empresa. Nós criamos aquele número sequencial e damos um número a cada cliente. Ele passa a ser o dono único daquele número. Perfeito, pode ser uma chave, então é uma chave candidata, e também podemos escolher aquela chave como chave primária. Então ela é a nossa chave principal, escolhida. Ela é a escolhida. Legal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora eu vou, por outro lado, realizar operações na minha empresa, né? Estamos pegando um exemplo, uma loja, uma empresa de venda. E vou realizar as vendas, vou registrar os dados dessa venda no meu conjunto de dados. É outra entidade, quer dizer, é outro conjunto de dados cujas informações vão descrever a venda. Quando ela aconteceu, quem foi o vendedor. Então, são informações sobre a venda. Legal. Mas agora eu gostaria de identificar qual é o cliente que está relacionado a esta venda. Para quem eu vendi? Eu não posso simplesmente replicar todos aqueles dados do cliente aqui nesse conjunto de dados. Isso traria uma perda de performance e um risco, inclusive, de garantia de integridade desses dados, porque no futuro, quando eu atualizar, por exemplo, o endereço do cliente, eu vou perder algumas informações, ou o número do telefone, então são questões que eu não gostaria de atrelar à venda, são informações do cliente, eu não quero elas atreladas à venda.
Pois eu vou ver que tem situações específicas para isso, né, para garantir a integridade do que foi o documento venda, a nota fiscal. Isso é uma outra coisa, a gente pode até falar mais depois. Mas o importante agora é a gente entender que eu quero vincular uma informação sobre vendas com o cliente. O que eu faço, então? Ao invés de copiar todos os dados, eu copio somente o identificador daquele cliente. Mas qual dos identificadores? Ele tem vários candidatos. Eu vou lá e pego aquele chamado de chave primária, aquela que é a principal identificação daquele cliente, e coloco agora aqui no vendas. Para cada venda, então, vai ter o número do cliente que comprou. Olha só que legal. Eu criei agora uma linha imaginária que vai de cliente à venda. Essa linha imaginária, então, permite agora que esses dados estejam integrados. Isso é integração. Eu preciso encontrar elementos que permitam a integração desses dados. Quando eu faço isso, ao consultar as vendas, eu sigo essa linha e consigo trazer os dados do cliente para cada venda. Então eu consigo fazer todo o tratamento como se essas duas entidades fossem uma. Eu colei as duas entidades, a cola, o que as mantém unidas, essa linha imaginária em cada um dos registros aqui de venda que recebeu o código do cliente. Então, esse é só um exemplo que nos permite, então, extrapolar isso para todos os dados que nós temos na nossa empresa, na nossa organização, na nossa pesquisa. Quanto mais integrados, maior a possibilidade de ver esse conjunto de dados agora unido como um elemento maior, um elemento resultante que é maior do que as pequenas partes. Essa junção, então, é que nos permite agora ver esse conjunto e ele acaba ganhando, agregando valor ao resultado. Agora, eu não tenho só dados de cliente, eu não tenho só dados de venda, eu tenho vendas do cliente. Então, dali eu posso tirar outras informações. Comportamento do cliente, eu posso descobrir o que ele compra, com que cadência, qual é o potencial financeiro. Uma série de informações que não estavam presentes só na venda ou só no cliente. Essa questão é maior, ela se amplia, inclusive, para dados que estão em empresas distintas, dados que eu consigo obter da rede. Então, quando eu consigo encontrar meios de construir esta linha imaginária entre esses conjuntos de dados, eu colo esses conjuntos e transformo esses conjuntos em uma figura maior. Essa percepção maior agora é o que permite, por exemplo, que redes sociais e outras atividades relacionadas ao uso de dados na rede consigam ver informações sobre nós que muitas vezes nem mesmo nós sabemos. Porque eles conseguem criar linhas imaginárias vinculando as nossas informações com outras informações que, per si, quer dizer, sozinhas, não são um problema necessariamente, mas quando vinculadas a mim, agora são. Um exemplo muito bom que eu gosto de usar é, nos Estados Unidos, dados da saúde sobre atendimentos de uma determinada doença em uma determinada região, em um determinado dia, vinculadas aos dados de um político, um congressista, que foi ter uma... Então, os dados sobre os atendimentos, por si, não eram um problema, eram importantes até para efeito de estatísticas e de acompanhamento de situação de saúde, mas quando vinculados com a pessoa que fez aquele foi alvo daquele atendimento, passa a ser um problema, porque agora eu sei que aquele congressista tem uma doença. Então, olha só que problema, eles conseguiram vincular isso e descobriram que o congressista tinha uma doença grave. Ele acabou perdendo a eleição porque as pessoas não apostaram que ele poderia fazer uma boa gestão enquanto doente. Então, é uma quebra de... Então, acaba afetando outras coisas. Tem um lado bom também, a gente consegue agregar valores e colar esse cenário, construindo uma percepção, por exemplo, do meio ambiente, do ecossistema, de uma cadeia produtiva. Então, tudo sempre tem os dois lados. Mas é importante que a gente entenda, então, e por isso que eu fiz questão de fazer um detalhamento maior desse fator, que é a integração. Ele é essencialmente
semântico e conceitual, mas ele é aplicado na tecnologia. Então, muitas vezes, ele fica encapsulado e as pessoas não percebem que, ao fornecer alguma pequena informação que não é relevante naquele momento, quando somada a outras, compõe um cenário, então, que permite agora uma visão totalmente diferente, maior do que aquela que somente aquele dado permitiria. Então, integração, essa capacidade dos dados poderem colar os conjuntos entre si por meio desta linha imaginária, dessa vinculação, chave primária escolhida de um arquivo. E olha só que legal, quando ela é gravada aqui na outra entidade, ela não é exatamente parte dela, né? Ela é uma chave de alguma coisa que está fora. Então a gente chama aqui, não é uma chave dela, é uma chave estrangeira. Olha só que legal. Ela é uma chave estrangeira de uma outra entidade, de um outro conjunto de dados. Então, lá nas vendas, o código do cliente passa a ser chamado de chave estrangeira. Isso tudo para a gente entender, então, como é que funciona na prática a integração. Como explicitar e operacionalizar a integração entre as diversas estruturas de dados e destes com outros conjuntos de dados. Então, vejam só, extrapola o próprio universo dos conjuntos de dados, ou seja, então eu tenho um conjunto de dados com várias entidades, clientes, vendas, representantes, produtos. É o meu conjunto de dados com estruturas que a gente chamou de entidades. Mas eu também posso vincular estas entidades do meu conjunto de dados com outros conjuntos de dados que eu posso obter de outras empresas, de outros sistemas, posso coletar na internet. Então, ele extrapola o próprio escopo do conjunto de dados que eu estou trabalhando. Como as partes de sua estrutura lógica serão interligadas e como serão mantidas as interligações com outros conjuntos de dados? Ora, utilizando chaves identificadores em cada estrutura que eu quero vincular. Chave primária, chave estrangeira, ou elementos que permitam ser considerados como chave e que permitam essa criação da linha imaginária. Certo? Eu tenho várias chaves candidatas, então pode ser que numa entidade eu não tenha o código do cliente, mas eu tenho o nome do cliente. Espera aí, o nome do cliente é uma chave frágil. Por quê? Porque eu posso ter dois clientes com o mesmo nome. Então eu vou ter que reforçar essa chave, vou ter que fazer uma chave composta, vou ter que usar lá nome do cliente e nome da mãe, por exemplo. Eu já ganho muito, porque com o mesmo nome e o mesmo nome de mãe, a possibilidade, a probabilidade de casos idênticos já se reduz muito. Tanto que é uma chave usada nos cadastros oficiais, né? Por isso que se pergunta o seu nome e o nome da mãe, porque nos cadastros oficiais, este conjunto, essa chave composta, pode ser utilizada como uma chave candidata a ser o identificador. Então, como as partes de sua estrutura lógica serão interligadas, a gente já entendeu, né? É a utilização de identificadores, chaves candidatas. Na coleta, isso já acontece. Então, eu preciso identificar e validar atributos que serão responsáveis pela identificação unívoca de cada registro. Vai ser a chave candidata ou até mesmo a primária, caso ela seja escolhida. E seus correspondentes nas outras entidades, é o que nós chamamos de chaves estrangeiras, conforme falamos agora há pouco, para que a integração possa ser garantida. Então, essa integração, essa cola entre essas estruturas distintas, ocorre por meio dessa linha imaginária, que são as identificações desse cara transpostas para cá. Chave candidata em chave estrangeira. E no armazenamento? A possibilidade de integração dos dados armazenados vai depender, em grande parte, das definições descritas no item 4 e 5. E aqui eu faço uma referência ao artigo de 2016, e que a gente, então, pode resgatar isso agora. O item 4 fala de como serão acessados,
seja de forma direta ou por meio de um sistema gerenciador de banco de dados, que interfere, inclusive, no formato físico, que será adotado para registro desses dados. No caso de adoção de um SGBD, quer dizer, de um sistema de banco de dados, o mais indicado é que seja mantido o próprio formato utilizado pelo sistema, o que faz com que os dados fiquem sob a gestão destes e fora do acesso direto aos conteúdos originais, o que, se por um lado reduz a interação mais direta, amplia a segurança tanto física quanto lógica. Já para o caso de se optar para um padrão que permita o acesso direto, poderá ser adotado desde o padrão de formatação baseada em semântica posicional, ou seja, os 10 primeiros caracteres é o código do cliente, os 40 próximos vão ser usados para o nome do cliente, independente se eu usei os 40 ou não, eu deixo aquele espaço reservado para o nome do cliente. Depois, 100 caracteres para o endereço. Independente de usar os 100 ou só 20, os 100 vão ficar reservados para o endereço. Então, pela posição dentro da minha cadeia de caracteres, eu vou saber o que é cada um dos campos, cada um dos atributos, né? Até formatos mais elaborados e que incluem a semântica que define, né, aqui eu fui redundante, define as definições das entidades, né, e dos atributos por meio de metadados incorporados aos conteúdos, o que pode propiciar a interpretação e uso desses dados, inclusive de forma automatizada. Sintetizando aqui, cabe uma leitura que daria para ficar horas falando só desse item, mas sintetizando, quando a gente tem esses dados, a gente vai trabalhar de forma direta, acessando esses dados via uma planilha ou via um formato CSV, por exemplo, ou, como na maioria das vezes, em um banco de dados. O próprio banco de dados já permite que você faça o registro dessas chaves primárias e estrangeiras, vinculando essas linhas imaginárias. E o ideal é que você, ao permitir o acesso disso, faça por meio de views. Isso a gente vai ver lá na fase de recuperação, né? E que você, então, não permite que o acesso seja feito direto nisso, mas há visões que você constrói sobre ele, mas que resulta, em sua essência, dessa necessidade, do momento de armazenar, que nós tenhamos, então, uma previsão e já uma visão lógica de que os dados terão que ter vinculações, terão que ter integração. Por isso a importância do item 4. Já no item 5, eu falo que, no formato ou padrão, definição derivada da definição 4 tem como principal objetivo permitir que a semântica das entidades e dos atributos possam ser disponibilizados em conjunto aos conteúdos. Como exemplos dessa definição, pode-se citar escolhas como a do formato CSV, que é muito simples e permite acesso facilitado por meio de uma simples planilha. Seu formato é baseado em uma planilha em que cada linha do arquivo, delimitado por quebra de linha, né, então você coloca lá um caractere finalizando a linha, representa uma linha da planilha e o conteúdo de cada coluna é separado por um caractere escolhido. Na maioria das vezes, existe a opção pelo uso da vírgula, como o próprio nome indica. A gente também usa ponto e vírgula, então o caractere que você vai usar é uma opção de quem está construindo essa planilha, né? Opcionalmente, pode-se adotar a primeira linha como cabeçalho, o que permite que se tenha, pelo menos, o rótulo de cada uma das colunas. Olha só aqui, o que a gente está querendo destacar aqui é a importância da semântica agora, então, do que representam cada um desses dados. Porque uma vez com os dados de venda, e eu entendendo agora dos dados de venda, quando eu vinculo isso com dados de clientes, eu preciso saber o que exatamente é a semântica de cada um desses elementos. Esse caractere aqui é nome. Este outro conjunto de caracteres aqui é endereço, mas eu preciso saber que é isso. Que o número que está ali é o número do endereço, ele é parte do endereço, que um outro código aqui embaixo é o CEP, e assim sucessivamente. Isso parece banal e parece senso comum, mas é importante a gente entender a semântica desses elementos. Isso remete à tríade entidade, atributo, valor, que define um dado, e a gente ainda vai falar sobre isso.
Mas é importante a gente entender que o que define um dado é justamente essa estrutura básica. Entidade, atributo, então, semanticamente, uma estrutura que me permite, então, atrelar um valor. Esse valor não é necessariamente um número, mas é um conteúdo que pode ser um identificador, um descritivo, e assim por diante. Na definição de como serão acessados, a escolha pela adoção de um banco de dados fará com que seja criada uma camada de proteção e de interação que necessariamente deverá ser articulada para que possa ocorrer a integração. Já no caso de adoção de um formato aberto que permita o acesso direto, pode facilitar o acesso, mas traz o inconveniente de necessitar de uma forte carga semântica nos dados que permita a identificação e interpretação das entidades e atributos daquelas bases de dados. É o que eu estou acabando de dizer. De novo, quando a gente fala de integração, a gente tem que entender que a semântica também é importante. Eu estou trazendo semântica, ou seja, os metadados deste conteúdo que eu estou vinculando com esse, ele tem que ter força suficiente para que a interpretação, inclusive automática, possa ocorrer quando eu olho agora esses dois conjuntos como um conjunto só, essas duas estruturas como uma estrutura única. Vinculando aquelas linhas imaginárias, eu também estou vinculando os requisitos semânticos de interpretação. Em suma, é isso. As definições dos itens 1 e 2 também interferem nessa questão, já que, uma vez acessados, esses dados deverão estar articulados entre si por meio de relacionamentos possíveis de serem identificados pelos próprios algoritmos, o que leva à necessidade de conjuntos bem definidos de identificadores, não só do próprio registro, mas também viabilizando sua relação com outras entidades. Tudo isso obtido por meio de definições bem feitas, de chaves primárias. Já falamos bastante sobre isso, né? E de chaves estrangeiras, que é aquilo que a gente explicou agora há pouco, que é a identificação primária de outras entidades, tá certo? Vamos dar uma olhada, então, nesses dois itens. Qual o conjunto de variáveis que receberá os conteúdos obtidos na fase de coleta e para cada uma dessas variáveis será necessário definir quais são suas especificações, tais como seu tipo, eu preciso saber que tipo de dado ali, é um número, é um conjunto de caracteres, é um resultado lógico, é um conjunto de bits que eu posso guardar, por exemplo, um som, uma imagem, tudo isso é importante, quer dizer, é o tipo, o tamanho, qual é o formato, e ainda especificações semânticas, que eu diria que são as mais importantes, como sua unidade de medida, grau de precisão e tudo mais que puder facilitar a interpretação futura desse dado. Então, vejam, o que eu estou destacando aqui é, nós estamos guardando esses dados, armazenando para um acesso em T2, é um outro momento. Lá na coleta, eu sabia qual era a unidade de medida. Eu estou medindo isso aqui em quilos, eu estou usando uma balança com uma precisão X. Então, são informações que estão presentes no momento da coleta e que, de alguma forma, eu tenho que trazer esta semântica, eu tenho que trazer esses metadados para o armazenamento. Isso nem sempre é feito, o que dificulta no momento de integração. Então, isso impacta bastante na hora da integração. Já no item 2, a gente fala sobre com que estrutura, ou seja, o conjunto de variáveis definida no item 1 precisa ser organizado em subconjuntos definidos de acordo com a semântica que os vincula a um elemento ou conceito do mundo real e que os define. Assim, tem-se como exemplo um conjunto de variáveis que pode ser atribuídas diretamente a um produto e que, portanto, comporiam uma entidade chamada produto, com variáveis como descrição, data do cadastro, peso de cada item daquele produto, número de identificação que possa identificá-la e assim por diante. Então, o código para ele ou alguma coisa que possa ser o seu identificador. Considerando as definições 1 e 2, tem-se então a estrutura semântica mínima para a interpretação e uso de um dado, que eu falei agora há pouco. Entidade, atributo, valor. Né? Ou seja, a qual estrutura aquele dado pertence, qual dos atributos, e aí sim eu posso, então, atribuir o valor. O conteúdo
Quem quiser ler mais sobre isso, temos um texto de 2013 à disposição. Tá? Vou tentar colocar depois nos comentários. Quando se trata de dados sensíveis, a questão se agrava, já que a definição bem feita de identificadores e até semi-identificadores pode ampliar e muito as possibilidades de uma ação e ataque, que, por meio de integração de bases de dados, que não ferem diretamente a privacidade, formam novas bases de dados com grande potencial, inclusive de quebra de privacidade. Então, a gente já também falou um pouco sobre isso. E aí a gente vai finalmente para a fase de recuperação, né? Para que se possa obter um bom nível de uso a partir de dados armazenados, eles precisam apresentar um grau de interação que permita análises de entidades distintas, mas integradas, de forma que elas possam compor um todo que pode representar um valor de uso maior que a soma dos valores de uso das entidades individuais, né? Então, aí é aquela questão sempre muito importante. Dois itens com valor 2 e 3, quando eu consigo juntar, né, valor de uso 2 e 3, por exemplo, que eu consigo juntar esses dois por uma chave primária, chave estrangeira e tal, e eu colo esses dois, provavelmente o seu valor de uso não será 5, será 7, 8, é maior. Por quê? Porque agora eu tenho um conjunto de dados. É muito mais valioso eu ter os dados só do cliente ou só das vendas, ou é ter as vendas por cliente, onde eu posso, então, identificar não só o volume das vendas, quem são os clientes, mas também quem comprou o quê, quando e como. Isso é muito importante. Viabilizadas por um bom planejamento e cuidadosa execução nas fases de coleta e armazenamento. Então, veja que tudo é interligado. Na fase de recuperação, esses conjuntos de dados formados, na maioria das vezes, por muitas entidades, então são sempre muitas entidades, terão seu acesso unificado e descrito como uma única entidade, o que facilita ao usuário obter os resultados esperados. Aqui a gente resgata aquela questão do encapsulamento da complexidade. Para o usuário, aquele conjunto é único. Essa é uma questão muito séria. Ele olha, quando ele acessa, e ele percebe aquilo como algo único, mas, na verdade, há uma fragmentação de elementos, de estruturas que permitem que ele veja aquilo de forma única, mas está encapsulado. Essas vinculações entre as estruturas não fica explícita ao usuário. Mesmo considerando a necessidade da manutenção da privacidade, um dos grandes problemas é que o uso desses dados requer uma forte integração dos mesmos, já que o histórico de uma entidade pode ser de fundamental importância para a realização de um diagnóstico ou para a definição de análises definidas como horizontais desses dados. E aí a gente vai, então, para a questão do descarte, né? Mas deixar de manter esses dados registrados tem algum impacto nessa questão da integração? Vamos ver. Já com relação à integração dos dados, no momento do descarte, a relação é mais explícita e suscita uma série de preocupações diretas, pois um determinado registro excluído de uma base pode causar a degeneração de relacionamentos entre bases distintas, levando a uma degradação do valor de uso da base como um todo. Lembra que eu falei? Então, se eu tenho várias estruturas e elas estão vinculadas, elas estão coladas por essas linhas imaginárias, chave primária, chave estrangeira, se eu excluo uma linha aqui de uma dessas estruturas, eu vou degradar o conjunto como um todo, porque ele vai ter a informação, mas não vai ter o complemento aqui. Então, se eu excluo, por exemplo, um cliente, as vendas ficam órfãs, que tinham aquele vínculo com aquele número do cliente, né? A linha simplesmente vai ficar solta. Eu vou ter uma linha que não tem a vinculação no outro lado. Então, eu vou ficar com a venda, mas sem a vinculação do cliente. E vice-versa. Se eu excluo uma venda, eu vou achar que aquele cliente não comprou porque ele não vai ter uma referência ali dentro daquela outra estrutura. Vale lembrar que os dados que estão sendo descartados podem já ter sido utilizados por terceiros ou proporcionado conteúdos derivados e que, por sua exclusão, seriam todos afetados. Então, eu posso ter feito uma análise, eu posso ter construído elementos considerando aquela vinculação. Então, ao excluir, eu já perdi o controle de uso daquilo, né? Quer dizer, eu vinculei A com B, vendas com clientes. Quando eu excluo um dos elementos de uma dessas estruturas, eu posso estar gerando impactos que eu não previ, que estavam fora do meu escopo.
Porque a partir da vinculação, outras perspectivas de uso já construíram resultados que dependem daquele conteúdo. Então, isso é muito complexo e cabe aí vários estudos e várias reflexões sobre essa questão. Com isso, a gente fecha a questão da integridade, que era um item de maior peso hoje, e a gente vai falar, então, ainda que rapidamente, da questão da qualidade. É uma questão tão ampla que a gente não vai conseguir, é óbvio, né? Hoje a ideia é um olhar muito ainda que superficial desses elementos, inicial, para que a gente possa suscitar reflexões, mas qualidade é um conceito muito amplo, com muitas perspectivas, né? Então a gente vai colocar só alguns elementos aqui para a gente poder posicionar sobre eles, né? Como avaliar a integridade física e lógica, além de outros elementos que garantam a sua qualidade? Essa é uma questão muito séria no mundo digital, né? É muito fácil você perder a integridade física, ou seja, um bit, quer dizer, uma chavinha lá 0 e 1, que compõe uma estrutura muito maior, com milhões, bilhões de chavinhas como aquela, o simples mudar de 0 e 1 pode alterar todo um conteúdo. Pode ser um endereço, então eu posso, um dos bits que compõe um byte, a gente não vai entrar nesse detalhe hoje, mas um bitzinho, uma chavinha que compõe um conjuntinho um pouquinho maior, que é de 8 bits, né, que vai fazer um byte, uma chavinha daquela, um registro 0 e 1, uma marquinha num suporte óptico, como reflete ou não reflete, ou num suporte magnético, como magnetizado ou não, ou mesmo numa memória flash, onde você tem lá um conteúdo armazenado, registrado num flip-flop, onde ele fica lá ligado ou desligado, um simples mudar desse, uma oscilação elétrica, qualquer problema, mudando um desses elementos, pronto, já pode causar toda uma desconstrução. Só que isso não é difícil de ser registrado, não é perceptível, não fica rasurado como no papel. Então, a integridade física é complexa. E a lógica também. Alguém pode entrar e alterar um conteúdo. Um sistema pode alterar uma determinada informação de forma inadequada. Isso não é um problema físico, mas é um problema lógico. É uma questão que altera um conteúdo de forma inadequada, quebra uma relação ou altera um determinado conteúdo. Como garantir que os elementos que sustentam a sua qualidade sejam mantidos? Então, não basta só definir, uma questão muito que precisa ter muita atenção na área de sistemas, e quem já é da área sabe o que eu estou falando, é a manutenção do sistema. É mais difícil manter o sistema rodando do que fazer o sistema. E como manter, então, a qualidade dos dados? Como explicitar e garantir os elementos que sustentam a qualidade dos dados que estão sendo disponibilizados? Porque não basta só garantir, eu tenho que também tornar isso transparente. Eu tenho que manter elementos que permitam que quem está usando tenha onde se basear para ter a certeza de que aquilo está garantido. O descarte desses dados não prejudicará a qualidade do conjunto dos dados como um todo? Já falamos sobre isso lá na integração. A própria integração impacta na qualidade dos dados quando descartados de maneira incorreta. Se nós começarmos, então, de novo agora pela fase de coleta, né, uma característica essencial dos repositórios de dados é a definição e garantia de elementos que permitam a percepção da qualidade dos dados coletados. Portanto, elementos como procedência, mecanismos de coleta, garantias de integridade física e lógica, representam apenas alguns dos aspectos a serem considerados. A confiabilidade, e eu gosto sempre de grafar isso, né, dos dados, é uma condição fundamental para que um dado seja útil. Então, para que eu tenha confiabilidade, eu dependo da qualidade. Isso é novo? Isso é atual? Não, isso sempre foi assim. Então, a qualidade dos dados, principalmente nessa questão da confiabilidade, ela é essencial para usar, independe do suporte, independe do volume. É por isso que eu sou resistente à inclusão do V de veracidade, de alguns outros Vs que estão sendo incluídos lá no Big Data e que remetem a questões que já existiam antes. Não é uma questão do Big Data, né? Mas essa é uma outra questão. Eu abri um parênteses aqui, né?
E no armazenamento? Bom, no armazenamento, quanto à qualidade dos dados, as definições sobre seu armazenamento são fundamentais para garantir que esses dados mantenham sua integridade física e lógica. Então, eu preciso lembrar que esses dados serão acessados em um T2, em um tempo futuro, em um segundo momento. Eu preciso ter, então, armazenados também essas definições de alguma forma. Os metadados precisam ser registrados. Um dado armazenado de tal forma que não dependa de um SGBD para o acesso terá mais possibilidade de vir a ter um problema com relação à sua integridade, seja por problemas físicos ou por acessos indevidos, que podem ocorrer por má-fé ou mesmo por erros operacionais. Ou seja, principalmente quando eu não estou trabalhando com um sistema que apoie, um sistema que faça a gestão dos bancos de dados, então, um sistema que ele, por si, já tem uma série de funções que tentam garantir essa integridade, essa preocupação é ainda maior. Para os casos de dados sensíveis, a qualidade dos dados ganha dimensão extra, já que decisões tomadas a partir destes podem gerar consequências irreparáveis. Vou ilustrar isso aqui com um exemplo para a gente poder fechar essa questão. Há alguns anos atrás, uma empresa de crédito recebeu informações sobre os clientes de outras, que recebem informações de clientes de outras empresas, acabou negando o crédito, passando informações negativas de crédito para uma das suas associadas. Essa empresa, então, em contato com o seu cliente, informou que não poderia vender para ele porque ele não tinha crédito. E era resultado de um dado que a integridade física foi prejudicada ao alimentar o sistema de crédito dessa associação de crédito, né, de informações de crédito. Então, gerou toda essa cadeia de problemas que acabou causando a perda do cliente por uma das suas associadas. Ela processou a associação de crédito, que processou a empresa que forneceu as informações, que, por sua vez, processou a empresa de software que fez o sistema. Eu lembro que, na época, foi algo em torno de 2 milhões. Faliu a empresa de software, os proprietários perderam todos os seus bens, porque uma informação estava corrompida. Integridade física, qualidade dos dados é fundamental para a construção da confiabilidade. Nós podemos gerar resultados a partir de dados corrompidos, isso é muito sério. E na disponibilização, na recuperação, assim como na coleta e no armazenamento, também a qualidade é um fator chave. Os recursos disponibilizados, seja de acesso para download, seja para visualização, devem refletir os mesmos aspectos, com especial atenção à interação do usuário. Então, ou seja, quando eu estou disponibilizando, eu tenho que garantir que aquilo está de acordo com o que foi coletado. Isso tudo é resultado da qualidade que já vem. Por isso que eu falo, é algo que é transversal, ele vem desde a coleta, passa pelo armazenamento, e aqui eu preciso me preocupar na recuperação para que eu permita essa disponibilização com as mesmas características. Se eu não tiver esse cuidado, eu posso disponibilizar algo que não reflete o que foi armazenado. Então, isso também é um grande problema. Devem ser considerados aspectos como a arquitetura da informação. Então, nós temos excelentes especialistas, né, pesquisando na área. A professora Silvana, no nosso programa, trabalha muito com essa questão da arquitetura da informação, na elaboração dos recursos de recuperação e ainda de elementos que ampliem a usabilidade e a acessibilidade, evitando possíveis erros derivados da própria interface, que é o que eu estava dizendo. Então, muitas vezes eu tenho integração, eu tenho uma série de outros fatores garantidos, mas não tenho uma qualidade garantida na recuperação. Eu coletei, armazenei de forma correta, mas as pessoas que fizeram a disponibilização não estavam integradas ao processo, ou não entenderam a semântica dos metadados, ou construíram uma interface que passa uma imagem diferente daquela que foi realmente os dados coletados. E no descarte? Bom, com relação à qualidade, nesta fase, se relaciona de forma muito direta com o fator integração. Por isso que é importante a gente ter falado da integração antes de falar de qualidade. Tem ainda a fase de descarte o agravante da destruição de conceito de conjunto, retirando, eventualmente, a possibilidade de análises comparativas ao longo do tempo ou a partir de contextos diferentes. E pior, podendo levar conclusões equivocadas a partir de suas análises. Ou seja,
Descartar um elemento é aquilo que a gente já conversou lá na integração. Pode impactar fortemente na qualidade, porque eu posso quebrar esta percepção de que é algo único, que é um conjunto que resulta agora destas integrações, né? Então, é um risco de quebra de integridade lógica. Aí a gente passa agora a falar sobre disseminação. O que a gente poderia falar sobre disseminação, né? A gente primeiro precisa refletir sobre esse conceito, né? O que é disseminar? Espalhar, derramar, dispersar, e eu gosto muito desse aqui, ó, propagar, difundir, vulgarizar, né? Ou seja, levar ao público, levar a todos, né? Semear ou espalhar por muitas partes. Disseminação é a capacidade que aqueles dados têm de dispersar, de atingir o maior número possível de usuários. Essa é uma característica também que perpassa todas as fases. A gente pode começar pela fase de coleta. O eventual acesso futuro e, portanto, a disseminação desses dados deve ser considerada já desde a fase de coleta, de tal forma que a viabilidade de uma maior encontrabilidade e acesso seja possível, exigindo que informações, ou seja, atributos, que mesmo que não estejam ligados diretamente à necessidade atual, sejam incluídas no planejamento da estrutura de obtenção, para que seja possível, por exemplo, identificar elementos contextuais dos dados que possam favorecer sua localização e interpretação na fase de recuperação. Isso pode gerar, inclusive, a ampliação do volume de dados obtidos e de aporte de informações sobre a própria coleta como parte das estruturas a serem preenchidas com os dados coletados. Em síntese, muitas vezes os requisitos para a coleta não levam em conta potencial de disseminação. Por isso que é importante, a disseminação ela ocorre desde a coleta. Ela tem forte presença, lógico, ela se efetiva, ela se instancia mais fortemente na recuperação. Mas se eu não prever isso na coleta, eu não vou ter dados para que a recuperação faça seu trabalho de forma completa. Então eu preciso coletar, muitas vezes, dados que estão fora do requisito ali, momentâneo, direto. Então o objetivo direto, e na minha pesquisa, pode ser muito específico, mas na hora de coletar os dados, eu devo considerar a disseminação, não só da minha pesquisa, mas dos dados que eu vou produzir. Eu tenho que considerar, muitas vezes, coletar dados que vão ajudar outras pessoas a reusarem os meus dados coletados e que estão além dos meus objetivos. Já estou dando um exemplo aqui, a própria pesquisa. Então, ao fazer a pesquisa, eu preciso considerar também fatores que extrapolam o próprio objetivo direto. Tenho que pensar que esses dados precisarão ser semeados, divulgados, propagados, certo? Já no armazenamento, espera-se que os dados armazenados proporcionem acesso futuro. Assim, a disseminação é uma das preocupações que também se apresentam na fase de armazenamento, é lógico. Então, assim como eu coletei e tive que trazer, né, obter muito mais dados do que era parte do meu objetivo, é necessário prever meios que permitam que esses dados estejam acessíveis. Porque lembrem-se, é T2, né? E ainda incorporar semântica para que sejam passíveis de interpretação, preferencialmente automatizada. Então, não basta definir um rótulo de forma adequada em um atributo. Eu preciso, muitas vezes, registrar informações, fazer tabelas adicionais que registram informações sobre cada um dos rótulos também. É muito comum em bases de dados de pesquisa e de mercado, e que tem uma preocupação de disseminação, ter uma planilha adicional com informações sobre a planilha, sobre os atributos, sobre como foram coletados. Então, são informações que precisam ficar armazenadas. Não basta saber aquilo, eu preciso registrar aquilo. Isso, muitas vezes, está previsto lá na coleta, mas quando eu vou armazenar, eu tenho que sistematizar tudo isso e deixar. Então, raras são as vezes que a gente encontra, principalmente aqui no Brasil, dados disponibilizados que apresentam
uma planilha sobre a planilha, ou seja, informações sobre a planilha, não só o rótulo, mas como foram coletadas, onde foram coletadas, por quem, em que dispositivo e assim por diante. É muito importante isso. Isso é parte fundamental da fase de armazenamento, pensando na questão da disseminação, né? É necessário possibilitar que a base de dados contenha elementos que permitam e facilitem também a sua localização. Ou seja, a gente tem que trabalhar essa questão da encontrabilidade, tornar esses dados mais fáceis de serem localizados numa busca em um universo cada vez maior de dados disponíveis. Eu preciso trazer elementos que permitam que esses dados sejam encontrados. Aumentar a sua encontrabilidade é fundamental. Quando se tratar de dados sensíveis, a questão que vem à tona quando se trata da disseminação é, mais uma vez, a privacidade. E no momento de criar meios para que esses dados sejam encontráveis, devem ser planejadas alternativas de proteção previstas no armazenamento. Eu tenho que considerar também, já no armazenamento, essa questão da disseminação, inclusive em termos de privacidade. Será que esses dados, do jeito que eu estou armazenando, eu posso disponibilizar isso assim depois? Então, já vou armazenar anonimizados. Então, já vou criar aqui maneiras de quebrar essa possibilidade de construir aquelas linhas imaginárias que nós conversamos tanto na questão da integração. O que é anonimizar, né? Só para a gente retomar esse conceito, agora abrindo um parênteses. Quando eu anonimizo, eu tiro a possibilidade de construir essas linhas de forma mais direta. Então, anonimizar um dado de cliente não permite agora que ele seja vinculado a outras coisas. Então, quando eu anonimizo, então, eu quero disponibilizar as vendas, mas não quero que ninguém perceba quem é o cliente. Eu não posso colocar nenhuma informação que identifique o cliente. Ou vou ofuscar, reduzir o conteúdo semântico daquele valor para que ele não permita criar essa linha imaginária com o cliente. Então, a anonimização tem graus também, né? Eu posso anonimizar em um grau mais profundo ou não. Realmente retirar a informação, ofuscar a informação, confundir a informação, de tal forma que ela ainda permita algum valor de uso, mas que não permita, de novo, a construção daquela linha imaginária entre estruturas. Olha só como uma coisa se vincula à outra, né? Integra a outra, né, nos conceitos. E na recuperação, é necessário dotar os dados coletados e armazenados com elementos que permitam que os mesmos sejam encontrados por aqueles que irão utilizá-los, não bastando a simples possibilidade de acesso. São necessárias estratégias que permitam sua localização não somente para acesso pelos próprios recursos de visualização de seus detentores, mas também por mecanismos automáticos que possam não só encontrá-los, como ainda acessá-los em processos de coleta. Olha só, então quando a gente pensa em disseminação, na fase de recuperação, a gente tem que pensar também em como esses dados vão ser utilizados em outros processos. Então, por exemplo, permitir que esses dados agora sejam acessados por mecanismos automatizados de colheita, né, que faz parte de um processo de coleta de outro ciclo de vida dos dados, permita que esse processo agora chegue até aqui e automaticamente consiga encontrar elementos que permitam que ele interprete esses dados de forma automatizada. Isso aumenta a disseminação, a capacidade de semear, propagar, difundir esses dados. Isso é disseminação, é um fator extremamente importante. Pouco tem sido a atenção dada a ele, mas é muito importante. Quando se trata de dados sensíveis, os usuários tendem a ter identificação forte e com direitos restritos de acesso. Ou seja, eu não posso disseminar para todo mundo dados sensíveis. Mas, mesmo assim, esses usuários precisam receber a informação de que aquele dado está disponível. Principalmente agora com a LGPD, essa questão ganhou uma importância fundamental. Devem estar disponíveis também todas as informações sobre como usá-los, os aspectos semânticos envolvidos e ainda limitações de acesso, de tal forma que tudo isso possa ser identificado ainda no momento da localização, para facilitar a decisão sobre o seu uso ou não. Então, ao disseminar, eu também tenho as preocupações, inclusive sobre os seus limites.
eu realmente posso semear isso até que ponto, né? Até onde eu posso propagar essa informação? Com que limite isso pode ser divulgado? Isso tem que ser disponibilizado na recuperação já no momento da localização, já no momento do acesso, antes que ele tenha contato, antes que ele faça a colheita desses dados. Uma vez coletados, esses dados perderão o controle de quem os disponibilizou. Já no descarte, né, sobre a disseminação e sua relação com a fase de descarte, vale ressaltar o efeito pipeline, principalmente em mecanismos de busca que permaneceriam com a informação sobre o conteúdo de um determinado conjunto de dados, quando, na verdade, esses dados já não estão disponíveis, né? O que é pipeline, né? Então, quando eu penso num efeito com um delay, né? Quer dizer, algo que eu estou descartando aqui agora pode ter um efeito em T2. Por quê? Porque o mecanismo de busca já tinha essa identificação e essa informação em seus processos. Então, quando eu coloco isso, ele vai tentar acessar aquele conteúdo que já não está mais disponível. Então, é um efeito que não é no momento atual, mas que pode ter um impacto futuro. Outra preocupação sobre esse fator na fase de descarte refere-se ao risco de se perder elementos que, mesmo não estando relacionados ao foco do conjunto de dados, podem representar elementos-chave para a encontrabilidade do conjunto. Então, às vezes, eu posso estar descartando algo que não me parece útil ou que está só servindo como um peso ali naquele conjunto de dados, mas que, na verdade, ele tem como função ajudar na encontrabilidade. Ele é uma informação a mais para que aquele dado possa ser encontrado, localizado por necessidades que eu ainda nem previ. Tudo isso precisa ser considerado no momento do descarte. Vejam, disseminação, então, permeia todas as fases, então fazendo com que nós tenhamos aí essa transversalidade deste fator também. Por isso que é difícil quando a gente encontra ciclos de vida dos dados, considerando fatores como esse, como sendo em um determinado momento, que eu devo pensar naquilo em um determinado momento. Não, ele está presente em todas as fases. E com isso a gente encerra esse passeio, essa visão, ainda que inicial, ainda que superficial, desses três fatores que permeiam todas as fases do nosso acesso a dados. É por isso que é complicado você pensar em integração em um determinado momento. Não há um momento em que você para, agora eu vou pensar de integração. Não, agora eu vou pensar só na qualidade. Nesse momento eu vou fazer a disseminação. Não, são fatores que estão presentes em todos os momentos do nosso acesso a dados, deste processo de construção de acesso aos dados. Então, todas as fases acabam sendo impactadas por estes fatores. Com isso, a gente está chegando aí no final do nosso tempo previsto. Eu peço que todos aqueles que tiverem dúvidas, sugestões, coloquem aí nos comentários para que a gente possa enriquecer as reflexões sobre este tema. E num próximo vídeo nós vamos tratar sobre questões de privacidade, legislação e preservação, que são questões muito amplas e que têm uma relação forte com tecnologia, como estas também têm, mas estão mais próximas de um fator humano, de um fator social. A questão da integridade, da qualidade e da disseminação tem uma proximidade maior com a questão tecnológica. E por isso a escolha desses itens na definição dessa nossa fala. De qualquer forma, então, eu vou parando por aqui e a gente volta a falar sobre isso nos próximos vídeos. Tá certo? Com isso a gente termina essa parte. Muito obrigado a todos e até a próxima.